Oiê, pessoal! Hoje nós estamos aqui com o professor Félix, a quem eu agradeço muito a gentileza aí de participar desse bate-papo com a gente. E aí, professor, queria te pedir inicialmente para se apresentar aí para a galera que está nos acompanhando, falar quem é você e um pouquinho da sua trajetória profissional. Perfeito, é um prazer estar aqui, professora Miriam. Sou professor do Mackenzie há 18 anos, aliás, agora, semana que vem, completo 18 anos. Sou professor de marketing, todas as disciplinas de marketing, comportamento do consumidor, na graduação, no Lato. Tenho doutorado em administração, um pós-doutorado em neurociência aplicado ao consumidor e mais um curso de especialização em neuropsicologia. Mas eu atuo especificamente nas áreas de marketing e com linhas de pesquisa em neurociência aplicada ao consumidor. Muito legal. Professor, a gente te convidou aqui para falar um pouco a respeito de marketing pessoal. Então, inicialmente, queria te perguntar, afinal de contas, o que é marketing pessoal? Muito bem, professora Miriam. Então, eu falo sempre isso com os alunos, que todos nós somos um produto. Então, quando um aluno vai fazer uma entrevista, eles têm 15 minutos para se vender. E nesses 15 minutos, ele tem que trabalhar a sua vantagem competitiva em relação aos outros colegas que estão aplicando para a mesma vaga. Então, todos nós construímos a nossa marca pessoal ao longo da vida. Então, eu vou deixar aqui uma frase que eu gosto muito de usar para a gente refletir, que é o seguinte: você não é o que você pensa que é, e sim o que os outros pensam que você é. Então, isso é uma frase interessante que ajuda na construção da marca, porque marketing é sobre percepção. Então, é muito importante ressaltar, destacar como os outros veem a gente, porque é isso que eles levam, né? Então, qual é a percepção, a intrapercepção de marca? Como eu gostaria de ser visto? Então, a construção da marca pessoal começa a partir da criação de uma identidade. Fantástico, professor. Queria te perguntar se você usa isso na sua vida. Eu uso, na verdade, eu usava intuitivamente, né? Porque tem muitos profissionais, muitas pessoas têm o marketing na veia de uma forma intuitiva e outros vão aprendendo, né, ao longo da vida. Eu fui aprendendo e depois fui trabalhando um pouco esses conceitos comigo. Mas é importante, quando a gente fala em identidade, a construção da identidade, que faz parte da construção da nossa marca, o que é identidade? É um termo bastante subjetivo, né? Entretanto, todos nós temos identidades distintas, diferenciáveis e perceptíveis de forma diferentes também. Então, com relação à sua pergunta, eu acho que eu faço um pouco de cada. Com o tempo, eu aprendi a construir, né, a trabalhar essa identidade e, por outro lado, também isso foi se construindo de uma forma intuitiva ao longo dos anos. Muito bom, professor. E aí, assim, eu também queria te perguntar, assim, por qual motivo, por quais motivos as pessoas deveriam se interessar por este assunto? Por que marketing pessoal é ou pode ser importante na vida das pessoas? Então, vamos lá. Primeiro, o seu nome, o nosso nome, é a nossa marca. Então, aí veio um ditado do Miguel de Cervantes, que fala que mais vale um bom nome do que 1000 riquezas. Então, quer dizer, a construção da marca começa com o nosso nome, a nossa reputação. E as pessoas deveriam estar cientes disso, porque é o que carrega, né, a nossa vida em termos profissionais, em termos pessoais, na sociedade da qual a gente faz parte. Então, por exemplo, se você construir uma marca, uma boa reputação ao longo da vida, isso significa uma maior aceitação, isso significa maior vantagem competitiva em relação aos outros
E veja que eu falo vantagem competitiva, estou usando até uns termos que a gente usa na estratégia e no marketing, na administração, porque é uma analogia aos produtos e aos serviços. Então, nós, de novo, nós somos os produtos dentro dessa sociedade. Então, exercemos várias funções. Posso ser pai, posso ser filho, posso ser funcionário. Então, e a gente exerce várias funções dentro de uma única identidade. Tá? Então, a importância disso é que se a gente trabalhar a nossa reputação e o nosso nome, isso abre portas, constrói relacionamentos, né? Supera desafios. Eu acho que esse é o principal objetivo de por que a gente deve trabalhar a nossa marca pessoal. Professor Félix, você entende que profissionais que tenham exatamente essa consciência que você está trazendo para a gente e que procuram aplicar elementos, né, cuidar, né, do seu marketing pessoal, você acredita que eles têm diferenciais nas suas carreiras? E se sim, que diferenciais seriam esses? Tem diferenciais sim, e a partir do momento em que você constrói a sua marca e a sua identidade, você está trabalhando com promessas, né? Então, igual um político ou um outro profissional, que ele cria promessas. Então, como funciona essa construção? Não sei se estou até me adiantando um pouco, mas a construção da marca pessoal funciona a partir da criação e construção de uma identidade. Então, o que é uma identidade? A identidade é uma série de associações que nós criamos e que desejamos manter. É uma dimensão única de quem nós somos. Tá? E essa identidade, além de ser única, ela deve ser diferenciável e perceptível aos olhos da sociedade ou das pessoas que nos rodeiam. E existem duas formas de trabalhar e criar a identidade. Existe a identidade central, que é quem nós somos biologicamente, na nossa essência, né? Então, isso a gente não muda. E a identidade expandida. E aí sim entra a parte da construção consciente. Então, eu quero ser médico, eu quero ser veterinário, eu quero ser administrador, eu quero ser tecnólogo em marketing. E aí você vai construindo a identidade expandida. Então, você está planejando e está complementando o teu eixo, o teu núcleo, que é a razão de ser, que é a identidade central. Então, a construção da marca começa a partir da criação de uma identidade, quem sou eu, né? E aí vem uma questão psicológica, subjetiva, e que é um pouco complexa, porque entra ao lado da psicologia. Não sou psicólogo, mas existem vários eus, tá? Em vários momentos da nossa vida. Então, nesse momento eu sou um eu professor, tá? Eu posso ser depois um eu funcionário. E eu preciso trabalhar esses vários eus antes de migrar para outros eus futuros, que é a identidade expandida. Então, existe um tempo, uma migração, um transporte, em que eu primeiro digo, bom, eu sou este eu, essa aqui é a minha essência. No entanto, eu quero migrar para um novo eu, né? E esse novo eu, que são os novos desafios que a gente vai construindo. E aí onde entra o desafio do aluno, por exemplo, do estudante com 15 anos, com 18, com 20, com 24, que eu digo que com 20, 18, muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Chega aos 24, faz uma segunda graduação, com 30, uma terceira graduação, uma outra pós-graduação, que hoje também isso ficou muito mais fácil, esse acesso. Então, esses vários eus são várias portas que se abrem e que ele está caminhando. Tá? Então, eu acho que o desafio é você caminhar para esse novo eu, para essa nova identidade expandida e ir traçando, né, os caminhos para chegar. Não é fácil, porque o primeiro ponto é entender o seu eu, depois aonde eu quero ir, quem eu deveria ser, como as pessoas vão me observar. É por isso que eu disse, você é aquilo que os outros pensam que você é. Então, como eu sou percebido pelos outros? Então, essa é uma primeira parte. Não sei se estou mais ou menos respondendo. E aí tem uma outra questão, de novo, uma analogia com planejamento das empresas, com plano de marketing de um produto, é uma autoanálise. Existem algumas etapas nessa construção.
existe uma autoanálise, justamente nesse processo de identificação de quem sou eu, uma autoanálise em que eu preciso trabalhar meus pontos fortes, meus pontos fracos, onde estão as oportunidades e ameaças. E veja que é uma relação como se fosse uma análise SWOT com um produto. Então, estou fazendo uma analogia, só que a minha construção da minha marca pessoal. Depois, eu analiso o ambiente externo. Tá? Quais são as oportunidades que existem? Quem são as pessoas com quem eu vou me relacionar? Que oportunidades em termos de trabalho, em termos de estudo, em termos de viagem, em termos de conhecimento que me esperam? Então, é uma construção difícil, é uma construção demorada. Muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás para dar dois na frente, só que isso é necessário, às vezes, olhar para trás antes de ir para frente. Mas isso também não pode demorar muito. E a parte mais difícil, Miriam, é essa transição do novo eu, do eu atual para o novo eu, no sentido de, às vezes a gente está tão confortável com esse eu, que eu não quero me desprender para ir para o novo eu. E fica difícil, porque é uma zona de conforto que eu criei, né? Então, e aí, esse é um desafio, né? Que eu preciso me desprender de onde eu estou, de o que eu sou, para ir para a nova identidade expandida. Então, é um pouco complexo, porque aí já é algo planejado. Sim, perfeito, professor. Sabe que eu fiquei te ouvindo e em vários momentos da sua fala você tocou um aspecto que eu mesma também trato bastante nas minhas aulas, quando falo de carreiras ou quando falo de alguns outros assuntos relacionados à gestão de pessoas, que é a gestão de si mesmo e que é o autoconhecimento. Então, na sua fala, eu identifiquei em vários momentos, né, você trazendo essa importância de se autoconhecer, Sim. né, como um primeiro passo para um monte de coisas na nossa vida, na nossa carreira, nas nossas escolhas, né? Então, assim, esse aspecto da sua fala me fez refletir bastante a respeito do quanto que o autoconhecimento tem a ver com marketing pessoal e com uma série de outros assuntos. Você me fez uma pergunta, desculpa interromper, sobre como eu usava isso na minha carreira. Quando eu terminei o doutorado, durante 5 anos, eu pesquisei, escrevi sobre esse tema da minha tese. Depois de um certo tempo, eu cansei, eu simplesmente não senti mais prazer naquele tema. E eu queria entender, justamente, entra um pouco do que a gente está conversando, por que a gente toma aquelas decisões, né? Por que a gente é impulsivo, às vezes, numa tomada de decisão ou no comportamento de compra, o que leva a gente a tomar algumas decisões. Foi aí que, 5 anos depois que eu defendi o doutorado, eu comecei a estudar e a ler livros sobre neurociência, a descobrir a força do cérebro e percebi que existia a ciência do neuromarketing. Então, entrei e mergulhei de cabeça nesse universo para tentar responder a essas perguntas. Então, veja que já estou falando um pouco da minha identidade expandida, né? Sair do meu eu, que já trabalhei, estudei, pesquisei, fiz mestrado, doutorado, para entrar no novo eu, no novo campo de pesquisa. Aí fui procurar para fazer o pós-doutorado, procurar para fazer neuropsicologia, uma outra área diferente de humanas, onde tinha que estudar anatomia, neuroanatomia. É esse desafio, né? É um novo mundo, um novo eu, que eu fui buscar e ainda estou nesse processo, porque às vezes parece que esse processo da identidade expandida não acaba nunca, né? Ou acabaria talvez com a nossa morte, mas continua, né? Então, estou buscando esse novo eu e estou nesse processo de transição, que eu acho que é um grande desafio. Então, eu acho que um desafio para o estudante, hoje eu vejo um estudante com 15 anos, com pensamento, com 20, com 24, e eu falo inclusive para os alunos que o cérebro do adolescente só atinge a maturidade com 24 anos. Então, às vezes, a gente pede muito, exige muito de algo que não pode, porque biologicamente está comprovado da maturidade emocional do homem com 24 anos, o ápice, né? Então, são situações
em que a gente precisa, que é difícil hoje, na minha idade, e depois com 20, com 30, com 40, cada etapa exige todo um planejamento diferenciado. Eu não posso exigir que um aluno de 18, de 20 anos tenha essa mesma pretensão de planejamento de carreira, mas eu posso talvez ajudá-lo nessa construção, nessa caminhada da nova marca, né? Porque nessa construção da identidade, a gente cria promessas. E o pior de tudo é a promessa para nós mesmos, porque a cobrança vem depois. Então, se ele conseguir construir isso ao longo da vida, já com 15, com 18, com 20, com 25 anos, com certeza as recompensas virão. Ele vai estar mais bem preparado já dentro desse novo eu, dessa nova identidade conquistada. Perfeito, professor. Professor Félix, você começou a sua fala aqui com a gente trazendo questões relacionadas a quem nós somos, como é que nós percebemos e como é que os outros nos percebem, né? Então, assim, já encaminhando para a parte final aí da nossa conversa, eu queria te pedir para trazer para a gente algumas dicas práticas, né? Como é que a gente pode utilizar o nosso marketing pessoal de maneira positiva na nossa vida, de uma maneira geral, na nossa vida profissional. Perfeito, Miriam. Então é isso. Eu acho que o primeiro passo é um trabalho de autoanálise, né? Isso exige tempo, exige disciplina, exige coerência, né, com aquilo que ele é, aquilo que ele pretende. Fazer essa autoanálise a partir de descrever ponto forte, ponto fraco e pedir para as pessoas da sua relação que descrevam como ele é visto. E aí vai encontrar, às vezes, um gap ou não, né? A distorção. Como eu disse, o marketing é sobre percepção. Então, será que a forma como eu me percebo, me enxergo, é a mesma forma como os outros me veem? Então, é importante criar essas referências. Também muito importante ter referências pessoais, como os gurus. É muito importante a gente ter esses gurus na nossa vida, que é a luz, né, que nos ilumina. A gente tem que identificar sempre, em alguma área da nossa vida, alguém em quem a gente se espelhe. Então, vamos fazer essa autoanálise no primeiro momento, identificar quem sou eu, qual é o meu eu principal, minha essência, minha razão de ser, né? Porque a marca, ela é percebida na mente, mas ela atua no coração. Então, e aí depois que eu fizer essa primeira parte, eu converso com as outras pessoas e tento ver um match, né, entre o que eu sou e como as outras pessoas me veem. Depois vou buscar trabalhar, identificar onde estão as oportunidades, as ameaças do ambiente externo, fora do meu aspecto biológico interno, né? Então, e aí fazer toda uma análise, como se fosse um mapeamento de mercado mesmo, uma análise de mercado, para saber se nesse caminho a nova identidade é realmente o melhor caminho para onde eu estou migrando. Tá? E por fim, uma vez que você está criando a sua marca nessa construção que não acaba nunca, ver como eu vou me posicionar na mente das pessoas. Né? Qual é o elemento, qual é a dimensão, o que eu estou vendendo da minha marca. Tá? Porque aí estou construindo a minha reputação. Tá? Então, basicamente, claro, parece pouco, em poucas palavras, mas é um processo lento, é um processo doloroso muitas vezes. Quando você está buscando, fazendo essa autoanálise e identificando esse eu, muitas vezes é um processo doloroso. Então vale a pena ter, a dica pense e haja de forma leve, né? De novo, às vezes vale a pena dar um passo atrás antes de dar dois na frente. Vamos tentar construir isso de uma forma lentamente, né, à medida que a gente vai conhecendo e construindo, né, esses elementos que vão fazer parte da sua nova marca, do seu novo eu. Muito bom, professor. Super obrigada por você compartilhar com a gente um pouco do muito que você sabe a respeito desse assunto. Fiquei curiosíssima, muito reflexiva e entendo aí que a gente está falando de uma temática muito importante para a vida da gente, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto profissional. Então, professor Félix,
Muito obrigado por ter estado com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado, Miriam. Tchau, pessoal. Procurem e acompanhem o Mackenzie nas redes sociais. Tchau, tchau.